Será que você tem cumprido o propósito de Deus para você? Qual que é o propósito que Deus tem para a sua vida e para a minha vida? Bom, galera, vim falar para vocês agora sobre propósito. Claro, Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Vou te falar um pouco sobre a história de Davi, uma pessoa que tinha 3 propósitos. Você vai encontrar essa história em 2 Samuel 11, onde nós conhecemos que Davi cometeu o seu pecado principal, vamos dizer assim. Davi, na sua juventude, ele foi chamado para ser um adorador. Ele era um adorador a Deus. Ele fazia suas músicas, os seus salmos, as suas canções. E ele foi ungido por Samuel a rei. O segundo propósito da vida dele, ser rei sobre Israel. E ao longo disso, Davi foi à batalha, quando ele enfrentou Golias, e foi ali consumado o seu terceiro propósito, que era ser guerreiro. Quando Davi deixa de ir à guerra, ele perde aí o direito de fazer os seus 3 propósitos que Deus tinha ordenado a ele a fazer. O primeiro, de ser adorador. Naquela época, era de costume levarem a Arca da Aliança com os guerreiros para a guerra. O que aconteceu então? Davi não tinha como adorar a Deus, porque a Arca da Aliança não estava em Jerusalém. Então, aí ele perde o primeiro propósito. Ele não tinha como adorar a Deus. Davi, ele era guerreiro. Como ele não foi à guerra, ele não tinha como ser guerreiro. Então aí ele perde o seu segundo propósito, de ser guerreiro. E Davi era rei. E naquela época, as mulheres não tinham muito valor. E como os homens todos iam à guerra, ou a maioria dos homens, não tinha como ele reinar sobre Jerusalém e sobre Israel. Por quê? Porque as mulheres não tinham muito valor, então não tinha como ele reinar sobre as pessoas. E o que acontece? Davi, quando ele deixa de fazer as 3 coisas que Deus tinha chamado ele para fazer, ele fica cego. Ele não tem nada para fazer. A passagem nos diz que Davi passeava sobre o palácio. Ele passeava sobre os seus aposentos, porque ele não tinha nada para fazer. Quando nós deixamos de fazer o que Deus tem para a gente fazer, o nosso propósito para fazer aqui na terra, a gente perde o que fazer, a gente fica sem fazer nada. Às vezes você está assim, ou às vezes você não sabe o que Deus tem para você. Você precisa procurar o seu propósito para você não ser um cara assim, sem nada para fazer. E o que aconteceu? Davi, quando ele ficou sem nada para fazer, ele ficou cego e ele foi lá e pecou. E ele trouxe muita maldição sobre a vida dele. Quando nós não cumprimos o propósito de Deus para a nossa vida, a gente fica cego e a gente cai no pecado, a gente cai na ilusão. Então, eu venho te chamar para isso, para você mentalizar e procurar o propósito de Deus para a sua vida. O que Deus tem para você fazer? Será que é evangelizar? Será que é cantar? Será que é pregar? Será que é o quê? Você ser um médico? Você ser um advogado? O que é? Deus tem um propósito para a sua vida. Creia nisso e Ele pode fazer muito na sua vida. Às vezes você pensa assim, poxa, mas eu não canto na igreja, eu não prego na igreja, eu não faço participação no evangelismo na igreja. Mas às vezes o propósito de Deus para você é você ser um doutor, é você ser um advogado, é você ser um jogador de futebol. Mas em tudo nós podemos levar a palavra de Deus, em tudo nós podemos pregar o evangelho. Você, mesmo no seu cargo, aí na sua empresa, mesmo na sua escola, sendo um estudante, mesmo na faculdade, você pode levar a palavra de Deus. E você, em qualquer coisa que Deus te chame para você fazer, você também pode levar a palavra de Deus. Então, faça isso, cumpra o seu propósito, sempre lembrando que Deus te deu isso para você fazer o melhor, para você fazer tudo conforme o que Ele quer que você faça. Então leve a palavra de Deus sempre, aonde você for e em o que você fazer. Beleza, galera? Foi mais um vídeo para te ensinar, para te dizer sobre o nosso chamado, propósito. Espero que vocês curtem, que vocês compartilhem esse vídeo e mande suas perguntas para a gente. Curte lá. Beijão. Tchau.